Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula do conteúdo de arte para os anos iniciais. E para começarmos a nossa aula, pega lá o seu material, vamos juntos viajar pelo mundo do cubismo. E você é o nosso convidado, então, caderno e o seu material em mãos para a gente poder começar. É a aula de número 15, tá certo? Não se perca dentro das suas atividades. Aí, começando no cubismo, nós vamos passear pelas cores. Você sabia que as cores, cada uma delas, representa algo? Por exemplo, quando você olha para o vermelho, o que você imagina com o vermelho? O que a cor vermelha te diz? A cor vermelha, muitas vezes, representa o quê? Representa fogo, chama, intensidade, representa perigo, representa o amor. Por que você acha que a capa do toureiro, na frente do touro, ela é vermelha? Por que o coração é vermelho? E o que o coração representa? As cores dizem muito mais do que a gente imagina, é só parar para poder pensar um pouquinho. Você sabia que foram os gregos os primeiros a preocupar-se com o estudo das cores? Isso lá na antiga Grécia, no início da civilização, os gregos já imaginavam. Estudar as cores, o que elas representam, como que elas são, por que isso, por que daquilo, por que nós, o mundo tem várias cores. Se você observar a natureza, a composição das árvores, das folhas, das flores, dos próprios animais, cada um com a sua cor diferenciada. Mas por que isso? O que isso quer dizer? Como que isso o ajuda? Isso lá os gregos já começaram a observar isso. Mas nós também sabemos que os homens pré-históricos, os chamados homens das cavernas, já se preocupavam em colorir os seus desenhos nas cavernas, as pinturas rupestres. E para isso copiavam as cores da natureza. Ou para você ver, até os próprios homens pré-históricos, eles se preocupavam com as cores. Observem esse desenho desse bisão, datado de anos e anos antes de Cristo. E se você olhar o bisão, a fotografia, a imagem de um bisão na atualidade, você vai ver que a cor é muito parecida. Então, os próprios homens pré-históricos, eles já imaginavam, no seu desenho, já procuravam representar, vamos supor, os animais, ou assim, as cores como elas eram na natureza. Então, quando nós fazemos os nossos desenhos, nós também fazemos isso. Mas por quê? O que essa cor representa? Por que o bisão é dessa cor? Por que a lebre é de outra cor? Por que os animais de climas frios que moram na neve, onde tem neve, a cor deles é uma? E aqueles seres que moram no deserto, os animais ou as plantas do deserto, têm uma outra cor. Vocês já pararam para poder imaginar? Por que da nossa cor? Por que nós temos essa cor, esse pigmento na pele? Como que isso funciona? O mundo das cores, ele é fantástico para a gente poder entender e para a gente também poder representar. Aí mais um desenho representando, um desenho rupestre, uma figura rupestre das cavernas antigas. O mundo que nos cerca, ele é colorido. Observe a natureza. A cor está em toda parte e de muitas formas. No mar, no céu, na terra, no sol, nas florestas, nos animais, nos pássaros e nas flores. O que é linda é a natureza, tão colorida. Se você não pode, neste momento, olhar para a natureza, observe as coisas que o cercam. Observe como a roupa das pessoas é colorida. Os objetos de cozinha, os objetos de decoração, os meios de comunicação, as fotografias, a nossa escova de dentes. Que bom que as coisas têm cor, pois isso torna a vida mais alegre, muito mais alegre, não é mesmo? Imagina só, eu estou falando aqui das cores, imagina a escova de dentes se todas fossem da mesma cor. Imagina a bagunça que seria dentro de casa, todo mundo usando a mesma escova de dente, não sabendo de quem que é de quem. Não é isso? As cores, elas têm um grande poder
dentro do nosso meio, né? Onde a gente para poder observar, e no nosso cotidiano é muito normal. Ao atravessar a rua, você olha para o semáforo, ela fala com você. Não tem uma pessoa falando, mas tem uma cor te indicando. O vermelho, o que é que o vermelho representa no semáforo? O amarelo, o que é que ele representa no semáforo? E o verde? Você atravessaria a rua ou a avenida, o semáforo indicando a luz vermelha? Se você disse que sim, a chance de você ser atropelado é muito grande, porque nesse caso o vermelho quer dizer perigo, não atravesse. Aí falando das cores na natureza, as cores do desenho, olha só, que cor que está representado as folhas da árvore? Que cor está representado o tronco? Olha só, olha essa composição, as flores, olha só, as nuvens no céu, o sol. Aí quando a gente fala assim, aí eu te pergunto, qual a cor do mar? 2 segundos para você poder pensar e me responder. Qual a cor que você coloriria o mar? Eu te pergunto, agora te faço uma comprovação científica. Você que está em casa, você que já foi à praia, você que já esteve no mar, já esteve na praia, você olha para o horizonte, você vê o mar muitas vezes na cor turquesa, no cão verde, beirando o azul, e dependendo da praia que você for, você vai ver um azul intenso. Mas você já pegou a água nas suas mãos e que cor que ela tinha? Qual cor que ela tinha? Ou melhor, não tinha cor. Aí que nós vamos entrar no estudo das cores, onde os raios solares refletem o que você viu, ou a cor que você vê no mar, não é a cor do mar, mas sim a cor do céu. É o céu refletido no mar, naquele exato momento, com aquela luz do sol, porque o mar de manhã ele vai ter uma cor, um tom de cor, à tarde ele vai ter outra, no meio-dia ele vai ter outra, e no finalzinho da tarde ele vai ter um outro tom de cor. Por quê? A cor do mar é a cor do céu, dependendo do momento que o sol, né, como o sol está refletindo ali naquele momento. Te peguei, você não sabia disso, tenho quase certeza. Mas de onde vêm as cores? Só conseguimos enxergar as cores por causa da luz? Você sabia que sem a luz não veríamos nenhuma delas? A luz do sol que percebemos como branca é, na verdade, composta por 7 cores. A luz do sol que reflete, ela tem as 7 cores do arco-íris. Aquele que vemos no céu quando há sol e chuva ao mesmo tempo. Você já viu um arco-íris, não já? Quando a luz do sol ilumina uma flor vermelha, significa que esta flor tem pigmentação vermelha. Isso quer dizer que a superfície dela absorve todas as outras cores da luz do sol, transforma em calor e reflete para os nossos olhos só a luz vermelha. Então, se a flor ela é vermelha, o pigmento dela é vermelho, ela tem mais pigmentação vermelha. Então, quando o sol bate a luz do sol, ela acolhe todas as demais cores, mas reflete com maior intensidade a luz vermelha. Vocês já ouviram aquele velho ditado, aquelas pessoas falando, os mais velhos falando, a roupa preta, ela dá mais calor, né? Você sente mais calor com uma roupa preta, ou você está dentro de um carro preto, ele puxa mais calor? Sim. Por quê? Ele absorve com a mesma intensidade todas as cores. Enquanto o branco, a cor mais clara, ela dispersa mais rápido todas as cores. Então, as cores da natureza, como nós vemos hoje, é por causa da luz solar, né? Você não enxerga nenhuma cor no escuro. As cores não existem no escuro. Podemos dizer assim, não enxergamos. Aqui é a imagem de um arco-íris, onde o sol reflete através da gotícula de água
que formam um prisma, essas gotículas de água, o que elas fazem? Elas dividem as 7 cores. Aí que se forma o arco-íris no céu. Não existe também o arco-íris se não tiver os raios do sol. Geralmente o arco-íris acontece quando as nuvens estão entreabertas e tem os raios solares. Exatamente. Imagine que esse triângulo, esse prisma, é uma gota de água, a luz branca do sol bate e reflete as 7 cores, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. As cores são muito interessantes. Sir Isaac Newton fez o primeiro estudo e descobriu o prisma, descobriu que essas cores, né, o que é o arco-íris e como se forma o arco-íris. E agora nós vamos falar do cubismo. Aí é mais um tipo de arte que também é um pouco estranha. Acredito que você vai achar. Você já viu uma mulher como essa no seu mundo real? Imagina uma pessoa dessa forma, né? Que onde você olha para ela e fala assim, mas gente, ela está toda torta. E esse nariz? E essa boca? E esses olhos, um coladinho no outro? Aí eu vou falar com você a verdade. Eu tenho alguns alunos meus que eles são cubistas, muito mesmo sem saber. Eles me entregam cada desenho que eu paro e olho e falo assim, você aprendeu com Pablo Picasso, com certeza. Você é um discípulo de Pablo Picasso. Porque reflete os seus desenhos, vem, e muito sem saber, vem desse tipo de arte. Vem desse segmento da arte que é o cubismo. O cubismo nasceu com o artista Cézanne, quando ele representou a natureza com cilindros, esferas, cones. Isso lá em 1906. Como que eu posso? Vou fazer aqui tudo com formas geométricas. E ele fez uma floresta toda usando apenas formas geométricas. Já em 1907, Picasso pinta o quadro Le Demoiselles d'Avignon, que é aquele quadro que eu mostrei, com um claro conteúdo cubista. Em 1908, no Salão de Paris, outro pintor, esse já chamado o Matisse, julgando uma pintura de Braque, disse demasiados cubos, ou seja, muitos cubos, muitas formas geométricas. E sem saber de nada, sem entender, só com essa frase, são demasiados cubos, Matisse estava batizando essa nova pintura, esse novo estilo artístico, que é o cubismo. Ou nada mais, nada menos, dentro das imagens e das figuras, aí eu posso falar das figuras representativas. Você lembra lá nas aulas atrás, quando a gente falava de arte figurativa? Né? O cubismo ele é uma espécie de mistura da arte figurativa com as formas geométricas. É uma forma de representar algo ou alguma coisa usando as formas geométricas, os diversos cubos, sim, muitas linhas retas, né, usadas para poder fazer a composição dessas figuras. Observe essa paisagem, esse quadro. Você vê nele, você tem neles várias retas, poucas curvas, se você olhar em questão de curva, é pouca, e você vê muitos cubos. Quando você vê muitos cubos, esse estilo ele é cubista. Seus principais representantes foram os artistas plásticos. Foi o Picasso, foi o Braque, foi o Leger e também foi Juan Gris e Marcel Duchamp. Foram os principais representantes desse estilo próprio, que é o cubismo. Aí quando você mistura formas geométricas com as cores, a arte fica fantástica, digna de ser chamada, né, obras-primas. Aí vamos falar um pouco sobre Picasso, um dos grandes representantes, e acredito que nós já falamos dele, e você já deve conhecer pelo menos um pouquinho, mas vale a pena sempre lembrar. Pablo Picasso foi considerado um dos gênios do século XX. Passou por várias fases em sua pintura, várias mesmo. Nós temos a fase azul, a fase rosa, a fase cubista, né? Inclusive o figurativo.
Mas o que consagrou a forma e os trabalhos, né, o consagrou foram as formas e os trabalhos cubistas. Uma das características mais importantes da sua obra são as faces compostas dos dois lados, uma de perfil e outra de frente. Observe essas duas imagens, esses dois quadros. À primeira vista pode parecer muito estranho, se não até mesmo engraçado. Você vê que é como se você pegasse um rosto e dobrasse e virasse. Um está de perfil e o outro ficou junto, é quase um encontro de olhos, olho, nariz, boca, em lados diferentes. Isso foi a grande sacada de Picasso. Picasso passou a ver o mundo e as suas obras, e o mundo passou a ver as obras de Picasso de uma outra forma. Bem, agora é com vocês, tá certo? Com o seu material em mãos, acesse a nossa plataforma SMED EV, chame o seu professor, tire suas dúvidas com ele. Essa aula também fica gravada no YouTube, é só você ir lá procurar. E nós estamos sempre à sua disposição. O mais importante de tudo, fique bem, se cuide e até a próxima aula.